O chamado da história. Hoje você vai mergulhar em uma das maiores sagas que a humanidade já presenciou. A história de como um povo que ninguém levava a sério se tornou um dos impérios mais duradouros e poderosos do planeta. De guerreiros nômades nas planícies da Ásia Central a senhores de cidades, rotas comerciais e tronos que cruzaram 3 continentes. De combatentes marginalizados a donos de um império que desafiou reis cristãos, sultões muçulmanos e até mesmo o legado de Roma. Estamos falando do Império Otomano. Antes de começarmos, já deixa o like, se inscreve e comenta aqui embaixo de onde você está assistindo e que horas são aí agora. Esse detalhe simples ajuda o vídeo a viajar tão longe quanto o próprio Império viajou. Respira fundo, porque essa jornada vai atravessar batalhas sangrentas, sonhos proféticos, intrigas palacianas e reviravoltas que pareciam impossíveis. As estepes, onde tudo começou. Por séculos, os povos das estepes da Ásia Central eram vistos como bárbaros, sem escrita, sem cidades, sem monumentos. Apenas cavaleiros rápidos, arqueiros implacáveis e tribos que viviam de forma nômade. Mas havia algo nesses povos que os grandes impérios do mundo não podiam ignorar: a mobilidade. Enquanto exércitos ocidentais marchavam lentamente, os turcos oguzes, ancestrais dos otomanos, galopavam como o vento, atirando flechas com precisão mortal. No século XI, esses guerreiros já estavam deixando sua marca. Na famosa Batalha de Manzikert, 1071, os turcos derrotaram os bizantinos e abriram caminho para ocupar a Anatólia. Ali, um novo capítulo se iniciava: o mundo em fragmentos. A chegada dos mongóis no século XIII devastou reinos inteiros. O Império Seljúcida, que até então dominava a região, entrou em colapso. O que sobrou foi um verdadeiro mosaico de pequenos reinos militares chamados beyliks. Cada bey governava como podia. Alguns faziam alianças com bizantinos, outros lutavam contra cruzados, outros simplesmente sobreviviam. E foi nesse caos que surgiu um pequeno beylik, quase irrelevante, na região de Sojud. Seu líder, um guerreiro chamado Osman. Usman, o sonho do patriarca. Dizem que Usman teve um sonho. Ele dormia e do seu peito cresceu uma árvore gigantesca, cujos galhos cobriram todo o mundo conhecido. Para muitos, era um sinal divino. Para Usman, era um destino inevitável. Mas não bastava sonhar. Usman soube agir. Enquanto o Império Bizantino se afundava em guerras internas e disputas de trono, ele atacava postos militares, atraía combatentes, fazia alianças matrimoniais com clãs poderosos e criava uma identidade nova, a identidade otomana. Seus seguidores não eram apenas turcos, eram árabes, persas, até cristãos convertidos, e todos lutavam sob o mesmo ideal, o de serem gazes, guerreiros da fé. Quando Usman morreu por volta de 1326, o que deixava para o seu filho não era apenas terra, mas a semente de um império. Orhan e a primeira capital. Orhan herdou não apenas um exército, mas também a visão de seu pai. E foi ele quem deu o primeiro passo decisivo. Em 1326, conquistou Bursa. Bursa não era apenas uma cidade, era um centro comercial, um local estratégico e, acima de tudo, a primeira capital do futuro Império Otomano. Ali surgiram moedas com inscrições árabes, escolas islâmicas e uma administração rudimentar, mas funcional. Mas Orhan não parou. Em meio a uma guerra civil no Império Bizantino, ele foi chamado para ajudar um dos imperadores rivais. O resultado? Conseguiu alianças, casou-se com uma princesa bizantina e estabeleceu presença na Europa, atravessando o Mar de Mármaro. Era a primeira vez que os otomanos pisavam no continente europeu. A máquina de guerra. Os janissaros. Orhan percebeu algo crucial.
Para vencer grandes impérios, não bastava depender apenas de guerreiros tribais. Ele precisava de um exército profissional. Assim, nasceram os janissaros. Crianças cristãs dos Balcãs eram recrutadas, convertidas ao Islã e treinadas desde cedo para servir ao sultão. Eles não tinham família, não tinham lealdade a clãs. Sua única fidelidade era o trono. Disciplinados, uniformizados e temidos, os janissaros se tornaram a espinha dorsal da expansão otomana. Um exército como nenhum outro na Europa medieval. Murad I e a Batalha de Kosovo. Com Orhan morto, seu filho Murad I assumiu o poder. E sob seu comando, os otomanos se expandiram profundamente nos Balcãs. O confronto decisivo aconteceu em 1389, na famosa Batalha de Kosovo. Ali, uma coalizão de sérvios, búlgaros, albaneses e húngaros tentou deter os otomanos. O combate foi feroz. E no meio da batalha, Murat foi assassinado. Mas mesmo com a morte do sultão, os otomanos saíram vitoriosos. Essa vitória não só abriu os portões dos Balcãs, como deixou claro para a Europa que os otomanos não eram apenas invasores passageiros. Eles tinham vindo para ficar. Bayazid, o relâmpago. O sucessor de Murad foi seu filho, Bayazid I, conhecido como Yildirim, o relâmpago. Um líder rápido, brutal e implacável. Em 1396, ele enfrentou uma cruzada inteira em Nicópolis. Cavaleiros franceses, húngaros e alemães marcharam confiantes contra os otomanos e foram esmagados. A derrota foi tão devastadora que chocou toda a cristandade. Mas Bayazid tinha ambições ainda maiores: sitiar Constantinopla. Sim, a capital lendária do Império Bizantino estava prestes a cair. Mas nesse momento surgiu um inimigo inesperado: Tamerlão, o conquistador mongol. O desastre de Ankara e o interregnum. Em 1402, Bayazid enfrentou Tamerlão na Batalha de Ankara. O resultado foi um desastre total. O sultão otomano foi derrotado, capturado e morreu em cativeiro. O império parecia condenado. Seus irmãos entraram em guerra civil disputando o trono, em um período chamado de Interregno Otomano. Mas os otomanos tinham algo que outros impérios não tinham: resiliência. Mesmo diante do colapso, as instituições militares e administrativas seguraram o que restava. E aos poucos, um novo líder emergiu: Mehmed I. A reconstrução. Mehmed I reorganizou o Estado, derrotou seus irmãos rivais e devolveu estabilidade ao Império. Seu filho Murad II consolidou ainda mais o poder. Foi Murad que enfrentou novas coalizões cristãs e venceu em batalhas como Varna, 1444. Sob seu governo, os otomanos voltaram a crescer em força e confiança. Mas o maior feito de Murad não seria feito por ele. Seria feito por seu filho, um jovem sultão chamado Mehmed II. O caminho para Constantinopla. Em 1451, com apenas 19 anos, Mehmed II assumiu o trono. E ele tinha uma única obsessão: conquistar Constantinopla. A cidade já havia resistido a séculos de circos. Muralhas gigantes, construídas por Teodósio, já haviam derrotado persas, árabes e até os próprios otomanos. Mas Mehmed acreditava que era o escolhido para cumprir a profecia. E o jovem sultão começou a preparar algo que mudaria para sempre a história da humanidade. De nômades desprezados a um império em plena ascensão. De sonhos proféticos a exércitos profissionais. De pequenas vitórias locais a confrontos contra as maiores potências da época. Os otomanos haviam se tornado imparáveis. E agora, diante das muralhas de Constantinopla, um jovem sultão se preparava para cumprir o destino que Osman sonhara séculos antes.